estamos aqui de volta para darmos continuidade na nossa aula de hoje, desta sexta-feira. E agora eu quero convidar você a pegar o seu livro didático e abrir na disciplina de História, tá bom? A disciplina de História, ela tem a beirinha verde, tá? Beirinha verde claro. Então, olha só, abra lá o seu livro na página 14. Bem, agora que você já abriu o seu livro lá na página 14, vamos relembrar um pouquinho daquilo que nós estudamos na aula passada de História? Então, crianças, nós estamos estudando sobre as famílias, né? Os tipos de família, as histórias das nossas famílias, não é verdade? Nós já estudamos sobre as maneiras que as famílias elas se organizam, não é verdade? Estudamos também sobre a árvore genealógica de cada família e você montou a sua árvore genealógica, né? E agora começamos a falar sobre as histórias das famílias, né? Então, olha só, cada um de nós temos um nome, não é verdade? Eu tenho meu nome, você tem o seu nome, os seus irmãos, primos, pais, avós, todo mundo tem um nome. Então, toda criança, toda pessoa ao nascer, ela tem direito a um nome, que é a maneira como nós vamos chamá-la, né? Eu tenho meu nome, eu me chamo Railda. E cada um de vocês aí tem o seu nome que o seu papai ou a sua mamãe, os dois juntos escolheram, né? E às vezes outras pessoas escolhem os seus nomes, como seus avós, não é verdade? Ou então algum tio ou tia também escolhe os nomes, né? Para colocar em crianças. Então, olha só. Eu tenho meu nome e eu também tenho meu sobrenome. As pessoas, elas possuem nome e sobrenome, que é a segunda parte do seu nome. E os sobrenomes, eles têm uma história, não é? Por exemplo, o seu sobrenome é o mesmo sobrenome da sua família, por exemplo, do seu avô ou da sua avó ou dos seus pais, né? Cada pessoa ela tem um nome e um sobrenome. E somente as pessoas têm nome e sobrenome. Os animais, eles não têm sobrenome, né? Os objetos, eles não possuem sobrenome. Então, olha só, crianças, e os nossos sobrenomes, eles fazem parte da história das nossas famílias. Então, agora vamos lá para a página 14 para vermos o que é que o nosso livro nos traz para conhecer hoje, tá bom? Olha só, lá no nosso livro diz o seguinte, lá aqui nessa página, olha, vocês estão vendo que eu tenho aqui uma imagem, né, de uma pessoa, ela está trabalhando no campo. E bem aqui eu tenho outra imagem de outra pessoa que ela está trabalhando, não é? Essa pessoa está trabalhando com sapatos, aparentemente. Olha só, na atualidade, hoje em dia, todas as pessoas elas têm direito a um sobrenome, né? Contudo, muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo, você ainda não tinha nascido, eu ainda não tinha nascido, o seu papai e a sua mamãe, os seus avós ainda não tinham nascido, porque olha, já faz muito tempo. Há muito tempo atrás, as pessoas elas tinham apenas o primeiro nome, ou seja, elas eram conhecidas apenas pelo seu primeiro nome, né? Se fosse hoje em dia, eu só seria conhecida como Railda, não teria o meu sobrenome. Você também só teria o seu primeiro nome, não teria o seu sobrenome, né? Então, olha só, com o passar do tempo, né? Foi passando o tempo, então olha o que aconteceu, tornou-se necessário diferenciar as pessoas umas das outras e por isso foram criados sobrenomes. Já pensou se todas as pessoas tivessem os nomes iguais e não tivessem um sobrenome para diferenciá-las? Pois é, crianças, era isso que acontecia antes. As pessoas só tinham seu primeiro nome e não tinham um sobrenome, então não tinha como diferenciar.
quem eram as pessoas. Existiam vários Josés, vários Joãos. E como é que eu vou identificar, né? Como é que as pessoas identificavam antes qual era o João, qual era o José, qual era a Maria, não é? Porque eles não tinham sobrenome. Na nossa sala nós temos coleguinhas que têm os nomes parecidos, porém conseguimos diferenciá-los pelo seu sobrenome, não é verdade? Então vamos lá dar continuidade. Olha só, por exemplo, o José, que havia nascido lá no campo, né? Era diferente do José que fazia sapatos. Por isso, o José começou a ser chamado de José do campo. E o outro José, conhecido como José sapateiro. Então, olha só, este aqui é o José. Este é o José do campo e esse é o José sapateiro, porque eles ficaram conhecidos pelos locais onde eles nasceram e pelas suas profissões. Eram assim que as pessoas começaram a ter os seus primeiros sobrenomes, né? Por exemplo, se uma pessoa trabalhava com ferro, era um ferreiro, então ele ia ser o João Ferreiro, né? Porque era a profissão dele, que era ferreiro. O José aqui do nosso livro, ele trabalhava consertando sapatos. Então o seu nome, o seu sobrenome ficou José Sapateiro. E o José que morava lá no campo, né? Para ser diferenciado do José Sapateiro, o sobrenome dele foi criado como José do Campo, né? Então, olha só, essas foram as primeiras formas de criarmos os sobrenomes. Aquelas pessoas, né, foram criando os seus primeiros sobrenomes dessa forma, a partir das suas profissões, a partir dos seus locais onde viviam, né? Então, dessa maneira, foi que surgiram os primeiros sobrenomes. Agora, vamos descobrir a história do seu sobrenome? Olha só, bem aqui no nosso livro nós temos uma tabela, tá, crianças? Nessa tabela diz o seguinte, olha, com a ajuda de um familiar, complete o quadro a seguir com os dados a respeito das pessoas de sua família. Você vai escolher 3 pessoas da sua família e vai entrevistá-los. Você vai colocar aqui, olha, o seu primeiro nome e o sobrenome daquela pessoa que você escolheu. E qual é o grau de parentesco? O que essa pessoa é para você? Tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Agora, depois que você fizer essa entrevista lá, que você colocar aqui, olha, o nome, o sobrenome e o grau de parentesco, você vai contar pra gente, né? Vai fazer um vídeo contando pra gente o que você descobriu a respeito do seu sobrenome, né? O que você sabe sobre o seu sobrenome? O que essas pessoas contaram pra você sobre o seu sobrenome, tá bom? Olha só, na nossa sala de aula, tem alguns coleguinhas que têm o mesmo sobrenome? Vocês conhecem, na nossa sala de aula, alguns coleguinhas que têm o mesmo sobrenome? Então, na nossa turma, nós temos sim alguns coleguinhas que têm alguma parte do sobrenome parecido. Como, por exemplo, uma parte do sobrenome que é muito comum é a palavra Silva, né? Souza, Monteiro. São alguns sobrenomes que são muito parecidos. Geralmente a gente encontra em alguns sobrenomes. O sobrenome Santos também é muito popular, muitas pessoas têm este sobrenome. Santos, Silva, Souza, Almeida, Monteiro. Então são esses sobrenomes que nós temos na nossa sala de aula em comum, tá bom? Então aqui, olha, no número 3, bem aqui, olha, na questão 3 você vai apontar, marcar um X aqui na palavrinha sim, tá bom? Olha só, crianças, cada família ela tem a sua história, não é? E a sua família, ela também possui uma história, né? Ela é formada por você, né? Por você aí que está presente e pelos seus antepassados. Olha só, crianças, nós chamamos de antepassados aqueles seus parentes que nasceram antes de você,
Por exemplo, o seu avô é seu antepassado, né? Ou ancestrais, como a gente também chama. Os seus avós, os avós dos seus avós, né? Eles são os seus ancestrais, os seus antepassados, são aquelas pessoas que vieram antes de você, tá? Os seus pais, né? Eles vieram antes de você, os seus avós vieram antes de você, os pais dos seus avós vieram antes de você. Então, essas pessoas que nasceram bem antes de você são os seus ancestrais ou antepassados. Antepassados quer dizer antes, que vieram antes de você, tá? Lá no passado, antepassados, tá bom? Então, olha só. Agora nós temos uma pesquisa para fazer, tá? Com a ajuda de um adulto, escolha um dos temas a seguir para contar uma história sobre alguém da sua família, né? A gente já aprendeu um pouco sobre o seu sobrenome, você já fez aí a sua entrevista, não é? Sobre o seu sobrenome, conheceu um pouquinho dos seus ancestrais. Agora você vai conhecer uma história de alguém da sua família. E você vai fazer o seguinte, aqui nessa ficha você vai escrever o nome da pessoa que você escolheu entrevistar. E aqui, olha, eu tenho duas opções de pesquisa, tá? A primeira delas aqui, que eu tenho um computador, é descobrir como era a infância sem internet. Você pode perguntar para alguém da sua família, alguém que nasceu antes de você, tá bom? Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, o seu avô, a sua avó, alguém mais velho que você, tá bom? Olha, então você pode escolher esta opção aqui, não é? Que é como era a infância sem internet, ou pode escolher esta outra opção aqui, que são as curiosidades sobre a sua família. Você tem duas opções e você pode escolher apenas uma delas, tá bom? E você vai fazer essa pergunta para essa pessoa aí que está, que você escolheu para entrevistar, sobre como era a infância sem internet, ou alguma curiosidade sobre a sua família. Após você fazer essa pesquisa, você vai representar a sua pesquisa a partir de um desenho que você vai fazer lá no seu livro de história, no seu caderno de história, tá bom? Você vai fazer um desenho representando a história contada por alguém da sua família e depois você vai apresentar pra gente, né, o que era, né? Qual era essa história? O que foi que você desenhou sobre essa história, tá bom? Olha só, eu vou esperar a sua história até a próxima segunda-feira, tá? Mas se você já preparou ela hoje, você também já pode me enviar, tá bom? Então, crianças, por hoje, essas são as nossas atividades, viu? Olha, desejo para vocês um ótimo final de semana, que você fique em casa se cuidando, cuidando do papai, cuidando da mamãe e mantendo a sua saúde para que em breve a gente possa estar juntos novamente, tá bom? Desejo para vocês, então, um grande beijão, um bom almoço e até a próxima semana. Tchau, tchau!